Eu tenho visto umas situações na esquerda brasileira que tem me incomodado bastante. Eu tenho a impressão que a esquerda brasileira meio que está abandonando Cuba. Isso é só uma perspectiva extremamente pessoal minha, mas desde a história do BRICS, né, da Venezuela não entrando no BRICS, as pessoas começaram com o discurso de que o Brasil tinha feito o jogo dos Estados Unidos, que o Brasil estava ao lado dos Estados Unidos, que o Brasil estava ao lado dos imperialistas, umas coisas assim, e esqueceram completamente que Cuba entrou no BRICS como parceiro. Um dos discursos que mais me incomodou quando as pessoas estavam falando da questão Brasil e Venezuela no BRICS é que as pessoas estavam dizendo que o Brasil traiu o Sul Global. E essa fala é tão desconectada da realidade, eu vou explicar por quê. Para o Sul Global, Cuba é um símbolo de resistência ao imperialismo americano. Cuba é um país que vive embargos por décadas e décadas por causa da sua revolução. Você pode concordar ou não com a Revolução Cubana, mas ela é um símbolo de resistência, porque mesmo depois do fim da União Soviética, ela persistiu, ela continuou existindo. E aí, as últimas duas grandes votações na Assembleia Geral da ONU sobre o fim do embargo, né, comercial, do embargo que os Estados Unidos faz contra Cuba, houve uma votação maciça e uníssona de todo o Sul Global em torno do fim do embargo, ou seja, Cuba é uma pauta muito forte do Sul Global. E aí o governo brasileiro bancou a entrada de Cuba no BRICS como parceiro, o que auxiliaria muito, né, o desenvolvimento de Cuba para sair um pouco dessa coisa do embargo que realmente está cada vez mais afundando a ilha, principalmente depois da Covid. E aí, ao invés de as pessoas estarem falando, uau, pô, o Brasil bancou Cuba, né? Cuba, que é o símbolo do anti-imperialismo, que é o símbolo da luta contra os Estados Unidos, que tem um porto muito importante para distribuição, que tem uma série de coisas ali em termos geopolíticos muito importantes, foi completamente ignorada e a galera começou a comprar aquele discurso muito bizarrinho contra o governo, como se o governo fosse um agente de Washington. Ah, eu ri, gente. Esse eu ri muito. Assim, eu ri, tipo, como demonstrar a sua ignorância geopolítica? Falando isso e acreditando nisso. Mas continuando o assunto, o Brasil realmente está ali focando em Cuba. A gente teve uma reunião essa semana, está na terça-feira, essa reunião, se não me engano, foi ontem, segunda, para vocês que reclamam, hoje é dia 29 de outubro. Mas voltando, onde nessa reunião foi feita com os representantes cubanos, os representantes brasileiros, para discutir tentativas de ajuda a Cuba para restabelecer o seu sistema elétrico. Então, olha já como as coisas estão começando a mudar. Hoje, dia 29 de outubro, durante a Assembleia Geral da ONU, o ministro das Relações Exteriores brasileiro, o Mauro Vieira, fez uma fala bem contundente, bem forte, dizendo que os Estados Unidos precisam retirar o embargo sobre Cuba imediatamente. Além disso, o Mauro Vieira fez uma cobrança que é muito importante e que pouquíssimas pessoas falam. Cuba está numa lista de países, uma lista americana de países que patrocinam o terrorismo. Cuba está nessa lista há décadas e já foi pedido várias vezes para ser retirada e ela não é retirada. E aí o Mauro Vieira foi lá na Assembleia Geral da ONU, bancou, pedindo, exigindo que os Estados Unidos retire o nome de Cuba dessa lista. Então para pensar. Se o Brasil tivesse traído o Sul Global, por que o Brasil estaria bancando Cuba? Bancando no sentido de defender as questões de Cuba. Se o governo brasileiro fosse pau-mandado de Washington, vocês acham mesmo que Cuba seria a pauta? Já parou a pensar que quem fala isso está praticamente ignorando de forma proposital a questão de Cuba? O fato é que a gente está vendo sim que está começando a rolar um estreitamento das parcerias e o Brasil está querendo ajudar a Cuba na questão energética, está discutindo sobre a necessidade do fim do embargo de Cuba, o fim da retirada de Cuba dessa lista de países que são terroristas. Então, assim, tem muita coisa acontecendo que refuta essa ideia de que o Brasil teria abandonado o Sul Global. E aí eu vou te fazer uma provocação. A quem interessa que você comece a acreditar que o país que é uma das principais lideranças do Sul Global, o país que é fundador do BRICS, porque o Brasil não é convidado do BRICS, o Brasil é um dos fundadores do BRICS. O Brasil entrou antes, inclusive, da África do Sul. A quem interessa você acreditar nisso? Reflita.